Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática começando aqui no PVS Ação. Eu sou o Pedro, essa é a nossa aula de número 24, né? Não percam a conta. Bom, na aula de hoje a gente vai ver áreas de figuras planas. Aí vocês vão falar, mas a gente já viu um monte de área, né? De retângulo, de paralelogramo. Eu sei que já viram. Só que a gente vai fazer uma revisão em parte dessas áreas e eu vou apresentar algumas áreas novas para vocês, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho melhor a área de retângulos, paralelogramos, triângulos e trapézios, polígonos regulares e círculos. Polígonos regulares a gente não viu ainda, tá? A área deles, né? A gente já viu alguns polígonos regulares, a gente vai até falar sobre isso. Vou mostrar um exemplinho no GeoGebra, acho que é sempre bom, acho que ajuda a ilustrar bem o que a gente vai ver. E vamos fazer um exercíciozinho, porque aqui eu não botei a área de setor circular e coroa circular que a gente viu na última aula, mas a gente vai fazer um exercíciozinho, tipo, não envolve nem coroa, não envolve coroa, mas envolve um pouquinho de setor e outras coisas mais, tá bom? E lembrando que tem a lista de exercícios preparada pelo nosso monitor Pedro, tá? Tentem fazer, caso tenham dificuldade, falem com a gente. A gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Caso encontrem algum erro, alguma coisa também. Então vamos começar a nossa aula de fato. Bom, área de retângulos. Antes da gente calcular a área e representar ela por meio de uma fórmula, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer chegar, identificar a área de tal figura é tal fórmula, né? A gente vai definir primeiro a nossa unidade de área para fazer isso dar certo, né? Foi uma coisa que a gente não falou quando a gente viu as áreas dos outros de retângulos, paralelogramos. Mas então eu vou dizer para vocês que, por definição, a nossa unidade de área vai ser o quadrado de 1 centímetro, tá? Quadrado de lado 1 centímetro, então a área dele é 1 centímetro quadrado. Essa aí é nossa unidade de área, ou seja, quando a gente está calculando a área de figuras planas, a gente está vendo quantas vezes esse quadradinho se encaixa na figura plana, tá? Porque a área é o quê? A área é um número que expressa a porção que aquela figura ocupa no espaço, né? No plano, tá bom? Então a gente vai pegar essa nossa unidade de área e vai ver quantas vezes ela cabe nas figuras. Isso é o que a gente faz, na verdade, quando a gente está calculando a área. Só que a gente acha as fórmulas e faz de um modo mais geral, né? Mas intuitivamente é isso aqui, tá? Que a gente está fazendo sempre. É tipo quando você está fazendo uma medição com régua. Quando você mede, sei lá, um segmento de 13 centímetros, você está falando que o segmento de 1 centímetro da régua cabe 13 vezes ali. Isso que é medir, tá? É ver quantas vezes a sua unidade encaixa no que você está fazendo, no que você está querendo medir no caso, tá bom? Então vamos ver assim agora, é, mantivemos aqui a nossa unidade de área, né? O quadrado de lado 1 centímetro. E bom, apresentei para vocês um retângulozinho de lado 3 e lado, né, 2, lados 3 e 2. Aqui em cima seria 3 também, aqui seria 2 também, né, porque é uma definição do retângulo. Aqui nessa aula a gente não vai relembrar as definições, do que são as imagens, tá? O que são essas figuras. Caso tenham uma dificuldade ou queiram relembrar, no caso de retângulos, aula 16. Beleza? Então olha só, 3 e 2. Se eu fosse ver quantas vezes esse quadradinho cabe aqui, ó, eu faria essa divisão. E tá vendo? Eu conseguiria botar esse quadradinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Então, se a área aqui é 1 centímetro quadrado, aqui com certeza vai ser 6 centímetros quadrados, né? Nesse exemplo, a gente pega esse retângulo, como eu falei com vocês. A partir dos versos do retângulo, a gente pode traçar a cada centímetro retas perpendiculares aos lados, de modo que o retângulo fique dividido em 2, né? 2 vezes 3. Aqui o princípio multiplicativo vale, né? Eu quero saber quantos retângulos tem aqui. O que eu faço? Posso multiplicar aqui essa parte de baixo pela de cima, né? A de cima pela de baixo, ou simplesmente contar. E a gente vê que são 6. E por isso eu posso dizer que a área do retângulo é o nosso base vezes altura, o nosso mantra que a gente repete, né? Mas no fim das contas é isso que a gente está fazendo, tá bom? Então, desse modo, a área do retângulo, desse retângulo em específico, é 6 centímetros quadrados, 6 centímetros quadrados, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Beleza? Então, se eu tiver um retângulo qualquer de base B, né, que é o que a gente chama, lado B, base, e altura H, né, eu vou dizer que a área dele é BH. Lembra que eu até botei o Bruno Henrique, né, não esquecer disso. Então, se um dos lados dele é B e o outro é H, a área dele é base vezes altura, BH. Beleza? Bom, agora a área do quadrado. Lembrando que o quadrado é um retângulo, ó, eu botei aqui dentro para justamente a gente lembrar daquela propriedade, né? O quadrado é tanto losango quanto retângulo, mas o retângulo não é um quadrado e o losango também não é um quadrado, né? Isso é importante saber. Então lembramos primeiro que todo quadrado é um retângulo. Por quê?
Para ele ser retângulo, os ângulos internos dele tem que ser 90 graus, e isso acontece no quadrado, portanto ele é um retângulo. Só que ele tem uma outra peculiaridade, né? Porque possui todos os lados iguais. Então, além dele ser equiângulo e equilátero, ele é regular, né? Porque ele possui os ângulos internos de mesma medida e os lados de mesma medida. Beleza? Então aqui é um quadradinho de lado L, né? Se a gente fosse ver quantas vezes aquele nosso quadradinho caberia aqui, seria L vezes, né? Como se fosse isso. Então a gente pode dizer que a área de um quadrado de lado L é dada pela fórmula L vezes L, que nos dá lado ao quadrado, L ao quadrado. Lembrando que não é o dobro do lado, hein? É o lado elevado ao quadrado, é o lado vezes o lado, tá bom? Não pode esquecer. Área de paralelogramas, a gente viu também, né? Então a gente tem aqui um paralelogramo qualquer, né? De base B e altura H, ó, a altura aqui, né? Tá transportada, né? Essa aqui é a altura, só botei aqui fora, beleza? Mas como é que a gente faz para calcular a área? Lembrem, a gente vai meio que cortar esse triângulo e jogar para cá. Fazendo isso, ele volta a ser um retângulo, né? E a gente sabe calcular a área do retângulo, que é BH. Então a área de um paralelogramo é calculada da mesma forma que a área de um retângulo, né? Então podemos dizer que a área de um paralelogramo de lados B, que é a base que eu vou chamar, e a altura H é dada pela fórmula BH também, tá? Áreas de triângulos. Então, eu só informei a fórmula para vocês, tá? Mas a gente viu um pouquinho também na área de paralelogramos, como é que a gente chegava na área do triângulo. Mas caso algum conceito de triângulo não tenha ficado muito bem claro, voltem lá na aula 10, deem uma olhada e procurem a gente, tá bom? Então, ó, já de cara aqui eu já digo que o triângulo, se eu traçar uma das diagonais, né? Eu vejo que o triângulo é metade do paralelogramo, então a área desse triângulo vai ser metade da área do paralelogramo, beleza? Então, se a área do paralelogramo era BH, base vezes altura, a área do triângulo vai ser BH dividido por 2, né? Metade da área do paralelogramo, beleza? Isso para o triângulo qualquer, base dele vezes altura. Lembrando que nem sempre a altura, né, vai estar interna aqui no triângulo, às vezes pode estar para fora, então tem que analisar muito bem. Lembrando que a altura é um segmento que vai de um vértice até um dos outros lados, né, não adjacentes a ele, oposto a ele no caso, e faz 90 graus. A altura faz sempre 90 graus, um lado. Beleza? Perpendicular sempre. Área de losangos. Bom, aqui eu botei um losango, assim, dessa forma. Bom, lembrando que o losango, qual é a especialidade dele, né? Qual é a propriedade dele? Ele possui os 4 lados congruentes, de mesma medida, né? Mas os ângulos internos não necessariamente têm a mesma medida, né? Mas a gente viu também como é que a gente calculava a área de losangos, né? Eu dividia aquele em 2 triângulos e calculava a área, né? Lembrando que ele vai possuir uma diagonal maior, que é essa diagonal zona aqui, e uma diagonal menor. A gente costuma chamar de Dzão e Dzinho, né? Para ficar mais fácil e tal. Então esse aqui seria o Dzão e essa outra diagonal seria o Dzinho, né? E a fórmula da área de um losango com diagonal maior Dzão e diagonal menor Dzinho é dada por Dzinho vezes Dzão dividido por 2. Ou seja, são as diagonais multiplicadas dividido por 2. Ou Dzão vezes Dzinho, né? Tanto faz aqui, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Ó, tá torto de propósito, tá? Pessoal aí que tem toque, mas tá torto de propósito. É porque a gente costuma muito ver o losango deitadinho, bonitinho, estilo balão, em cima, e em pezinho, estilo o naipe ouros, né, da carta de baralho. Mas não é porque ele tá torto que ele deixa de ser um losango. Então eu botei torto de propósito para que a gente se acostume a ver figuras que não aparecem de modo muito convencional, tá? Então ele continua sendo um losango aqui. A gente tem que analisar as propriedades e não a forma que a figura aparece. Beleza? Então tá torto de propósito, continua sendo um losango. Losango não são apenas balões, entre aspas, que aparecem bonitinhos nas imagens, tá bom? Nos livros a gente sempre vai ver o losango em pé ou deitado. E aí eu quis botar pra vocês o losango aí. Me desculpe quem tem toque, eu também tenho, mas é por uma boa razão, tá bom? Bom, área de trapézio. A área de trapézio a gente também viu na aula 16. Aqui que a gente faz para calcular a área do trapézio? A gente traça uma das diagonais, né? E aí acaba dividindo ele em 2 triângulos, né? Um com base Bzão e outro com base Bzinho. A altura é a mesma para os dois, né? Fica sendo essa altura aqui, ó, que é justamente a altura do trapézio. E eu calculo a área dos 2 triângulos e somo e chego na fórmula da área do trapézio. Mas caso isso não tenha ficado claro, aula 16, beleza? Bom, a fórmula da área de um trapézio com base maior de medida Bzão, base menor com medida Bzinho e altura com medida H é dada por base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Se eu aplicar aqui distributiva, né,
eu vou ter, ó, Bzão H dividido por 2 mais Bzinho H dividido por 2, que é justamente a área dos triângulos aqui que eu separo ele. Ok? Mas não esquecer, base maior mais base menor. Isso tudo, primeiro, a gente efetua, depois multiplica pela altura e divide por 2. Ou às vezes cancela, né, alguma coisa da altura com 2 e tal. Aí tem que ver, cada caso é um caso. Cada exercício aparece de forma diferente. O que a gente precisa saber é como se calcula essas áreas, tá bom? Por isso que a gente está fazendo essa revisão e vai apresentar áreas um pouco diferentes aí para vocês já já. Bom, área de polígonos regulares. A definição de polígono regular a gente viu lá na aula 18 também, né? São os polígonos equiláteros, que possuem lados congruentes, e equiângulos, ângulos internos congruentes. Então, a gente já viu pelo menos assim, dois polígonos regulares que a gente sabe que existem, sim, com certeza. Que é o triângulo equilátero, né? É o de 3 lados, e o quadrado é o de 4 lados, correto? Lembrando que não existe polígono de 2 lados, né? Porque eu não consigo fechar a figura, então não é um polígono, é uma linha poligonal só, né? Aberta no caso. Isso também está lá nas aulas iniciais. Então, a partir de 3 lados, eu consigo construir e desenhar polígonos regulares, beleza? Então, a gente vai ver como é que se calcula a área de qualquer polígono regular. A gente sabe calcular a área de quadrado, né? A gente acabou de ver lá, nessa aula mesmo, lá de quadrado, que é lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Vamos ver, então, do triângulo equilátero. A gente viu o triângulo equilátero, calculou a altura do triângulo equilátero, mas não calculamos a área dele, é isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Então a gente vai ver a do triângulo equilátero e a de outros polígonos regulares, beleza? Bom, na aula 10 a gente viu como achar a altura H de um triângulo equilátero de lados medindo L. Vamos relembrar. Aí botei vamos relembrar 2 vezes, acontece. Acabei que tampei ele. Bom, olha só. Nós temos aqui o nosso triângulo equilátero, então ele tem lados medindo L, tá? Lado L qualquer. E os ângulos internos dele, né, tem que ser iguais, ele tem que ser equiângulo, 60, 60 e 60. É uma propriedade do triângulo equilátero, e já que ele é regular, né, os ângulos dele internos têm que ser iguais. E para todo triângulo, eu sei que a soma dos ângulos internos tem que ser 180, né? Então, 60 mais 60, 120, 120 mais 60, 180 graus. Beleza, esse é o nosso triângulo equilátero. O que a gente faz? A gente pega e traça a altura dele aqui, né? Pega e traça a altura. Essa altura vai ser tanto mediana desse lado. O que é mediana? Vai dividir aqui o ângulo na metade, né? Quanto vai ser bissetriz desse ângulo aqui. O que é bissetriz? Divide o ângulo pela metade também. Beleza? Então essa aqui é a nossa altura. E a altura é sempre perpendicular ao lado, né? Que eu estou traçando. Então, aqui eu formo um triângulo retângulo, né? Com ângulos internos de 30, 60 e 90. A gente viu esse triângulo e a gente calcula essa altura. A gente só está relembrando, beleza? Como é que a gente calcula essa altura? Bom, fazendo Pitágoras, né? A gente tem aqui a hipotenusa, o L sobre 2 vai ser um dos catetos e o H vai ser o outro do cateto, beleza? Então, por Pitágoras, a gente tem que essa altura, eu já botei direto, porque isso está melhor explicado na aula 10, tá bom? Qualquer coisa é só ir lá ver. Eu estou preocupado aqui com a área. Eu vou achar essa altura, que essa altura é L raiz de 3 sobre 2. Por que eu estou preocupado em achar essa altura? Bom, porque eu sei que a área de qualquer triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, se eu achei a altura e tenho a base, consigo calcular a área dele. Beleza? Seria justamente isso aqui, ó. Esse nosso triângulo aqui pela metade, né? L sobre 2L. E a altura medindo L raiz de 3 sobre 2.